Hoje eu quero começar a falar com vocês sobre um assunto, e esse assunto vai precisar perdurar os próximos dias. Se você não me conhece, eu sou o pastor Felipe e você está na jornada No Porn 180 dias para trilhar o caminho da verdadeira liberdade. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com uma pessoa. Nós estamos formando um exército que vai militar pela pureza sexual no Brasil e no mundo. O tema de hoje, você já sabe, é a culpa. Quantas vezes você já fez aquela oração: Senhor, nunca mais eu vou assistir pornografia, nunca mais. E no outro dia, lá estava você de novo assistindo pornografia mais uma vez. Eu já fiz essa oração incontáveis vezes. Fui escravo da pornografia dos 12 aos 24 anos de idade. E nesses 12 anos de escravidão da pornografia, muitas e muitas vezes eu fiz essa oração: Senhor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. E o que acontecia comigo no outro dia? Eu ia lá e assistia a pornografia de novo e masturbava outra vez. Essa recorrência no pecado, e sempre com essas orações de que nunca mais, me levaram a uma ideia que ela é totalmente errada e diabólica. Deus não vai mais me perdoar. Você, com toda a sinceridade do mundo, já sentiu isso? Deus não vai mais me perdoar. Como que Deus vai me perdoar mais uma vez se eu estou fazendo as mesmas coisas pela milésima vez? Por que essa ideia é diabólica? Porque ela vai contra todos os princípios bíblicos registrados nas Escrituras Sagradas, do qual é a nossa regra de fé. Então, se nós cremos que Jesus é o Salvador por causa que a Bíblia diz isso, então nós temos que crer que o perdão de Deus nos alcança, até mesmo para pecadores como nós, recorrentes. Então, a primeira coisa que eu quero que você aprenda hoje é que essa sensação de que Deus não vai te perdoar, ela faz parte de um senso de justiça próprio. É você, no seu entendimento, no seu achismo, na sua razão distorcida, que diz que Deus não pode mais te perdoar. Agora, quem é você para dizer o que Deus pode ou não pode fazer? Quem é você para dizer que Deus não vai te perdoar? Baseado em quê? A Bíblia deixa claro o perdão de Deus para nós. E nós vamos ver isso. É tanta coisa para falar sobre isso que a gente vai ver isso ao longo dos próximos dias. Mas hoje você precisa aprender a deixar de lado o seu senso de justiça próprio. Além do mais, o seu senso de justiça próprio, ele está manchado pelo pecado. Você não tem em si uma justiça pura, santa, assim como Deus. Você não tem em você mesmo isso. Então você baseia os seus achismos em um senso de justiça contaminado pelo pecado. Por que eu só começo a falar de culpa agora? Porque você precisa ter uma compreensão muito clara do que nós estudamos nos 2 últimos dias: a cruz e as expectativas. Porque se você não tiver consciência da cruz e não tiver as suas expectativas no lugar certo, você não consegue de fato assimilar que há perdão para você, há restauração para você. Não importa quanto tempo faz que você está aprisionado ao pecado sexual, não importa quantas vezes você orou dizendo: Senhor, eu não vou mais fazer isso, e não importa quantas vezes você orou dizendo assim: me perdoe. Não há limites para o perdão de Deus. Quem está colocando e estabelecendo esses limites é o seu senso de justiça próprio. Então a culpa, ela se torna um instrumento do diabo para minar e acabar com o seu processo de restauração. Enquanto o diabo conseguir te afogar em culpa, você nunca consegue nadar para fora desse mar de podridão. Outra coisa, quando você diz que Deus não vai te perdoar,
Isso até soa uma frase assim, olha, Deus não vai me perdoar porque eu sou um pecador miserável. Parece até um profundo senso de reconhecimento da sua situação. Se você é um pecador miserável, que eu sou um pecador miserável, ok. Mas limitar o poder de Deus, isso se chama soberba. Isso se chama orgulho. Quando você fala essa frase, Deus não vai me perdoar, você está dizendo que o seu pecado, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que nem Deus pode perdoar o seu pecado. E isso é orgulho. Isso é soberba. Quando nós pegamos uma escala onde o centro é a humildade verdadeira, em uma ponta nós temos o orgulho da soberba que diz assim, eu sou o melhor. Ninguém faz tão bom ou tão bem quanto eu faço. Mas no outro extremo do negativo, também está assim, eu não sirvo para nada, eu não mereço, Deus não vai me perdoar, eu sou o pior de todos. Na escala da verdadeira humildade que está no centro do verdadeiro quebrantamento, os dois extremos, seja ele exaltando, seja ele se depreciando, se chama orgulho. Porque você não é tão bom, mas você também não é tão ruim assim, a ponto de estar fora da graça, da misericórdia e do amor de Deus para a sua vida. Bom, que texto que nós vamos meditar hoje, já que todos os dias nós temos um texto? João 3,16. O famoso texto de João 3,16. Ele é tão famoso, que às vezes você já até sabe de cor e salteado. Mas por já saber ele assim, você já banalizou e ainda não percebeu a profundidade que o texto de João 3,16 tem. Então vá lá em João capítulo 3, versículo 16 e leia atentamente. Se você não tem esse versículo memorizado, cuidado, hein? Todo cristão sabe de cor e salteado João 3,16. Ore a respeito disso, medite a respeito disso e deixe a Deus trabalhar no seu coração a respeito dessa culpa que você carrega. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí fica um segundo desafio. Que versículo é esse de que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Deixa aqui nos comentários, por favor. Nos próximos dias nós vamos falar mais sobre isso. Mas hoje você precisa entender esse princípio, que a justiça própria não vem de Deus e é um orgulho disfarçado. Compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa que você alcançar. E nós vamos formar um grande exército que milita pela pureza sexual no Brasil e em vários países do mundo. Deixa seu like. Nós somos o Vida Pura. Não desistimos da santidade. Até amanhã.